Olá, eu espero que você esteja muito bem. Esse é o podcast de Vanda Moda e eu sou a Bex Turk, terapeuta fashion e comunicadora. Aqui nesse podcast a gente fala do vestir como ferramenta de expressão, de autoestima, de comportamento e de tudo isso aí que eu amo e sou muito apaixonada e acho que faz toda a diferença na nossa vida. Aqui eu quero te ajudar a entender que antes de pensar no outro, você precisa pensar em você. E isso é um processo difícil, eu sei, mas a gente vai conseguir. E antes da gente falar do tema de hoje, que é um misto de desabafo, reflexão, provocação, eu quero te convidar a seguir o Divã da Moda no Spotify, se inscrever no nosso canal do YouTube e me acompanhar nas redes sociais no @becasturk. E agora bora que hoje o assunto tá daquele jeito que a gente gosta e é daqui pra sessão de terapia, amor, não vai ter jeito. Depois me deixa nos comentários o que você achou desse episódio. Olha eu aparecendo aqui, depois de 2 ou 3 semanas sem postar um episódio pra vocês, na maior cara lavada. Mas eu aproveitei o motivo que me fez ficar sem gravar podcast pra gravar o episódio que vocês vão ouvir hoje. E eu vou começar falando sobre como as mudanças na nossa imagem, que não são planejadas, elas nos afetam muito. No meu caso, nem é algo gritante, nem é algo que, nossa, meu Deus, para muitas pessoas eu tenho certeza que vai soar como bobo, fútil. Mas vamos lá. Não sei se deu para perceber até aqui que eu estou falando um pouquinho diferente de como eu costumava falar nos outros episódios. Isso porque eu coloquei um aparelho que chama botão de Nancy e ele vai no céu da boca. E ele é fixo. E ele afetou a forma como eu falo. Ele afetou a minha fala, a minha comunicação. E isso me travou demais. Principalmente para gravar podcast. Eu fiquei sem graça para gravar alguns conteúdos para Instagram, TikTok, sim, participar de reuniões, mas continuei fazendo. Só que aqui no podcast, tudo que eu entrego de mim para você que está me ouvindo é através da minha voz, é através da minha fala. Então isso me colocou num lugar que eu simplesmente não consegui gravar. Eu fiquei assim procrastinando isso, sem aceitar que eu precisava lidar com essa questão, porque é temporário, é um tratamento que eu preciso fazer. Só que tem um motivo, né? Lógico, sempre tem um motivo para a gente ficar tão afetado por coisas assim. E eu vou falar sobre isso com vocês agora. Infelizmente, a gente sempre vai se afetar com o que o outro pensa de nós em algum grau. E isso eu tô falando não é só porque, é assim, é a vida. Eu vou até citar aqui um especialista que é o doutor, ele é doutor em psicologia clínica, ele chama Luiz Alberto Hans, que eu conheci ele por conta do curso que eu fiz de psicologia da autoimagem, e teve uma frase no vídeo que eu assisti que ele disse que eu fiquei assim um tempo para processar essa frase, que é: o eu nasce a partir do outro. O que que isso significa? Que a nossa percepção do eu, de nós mesmos, acontece a partir da visão do outro. Porque imagina, quando a gente é bebê, vem assim as pessoas e falam: ai, que bochecha linda, ai, o seu narizinho, ai, porque o olho, a mãozinha. E aí, quando a gente é bebê, a gente vai meio que, entre aspas, juntando os pedaços para entender, para ter, né, essa percepção do eu. Então a gente vê que tem um nariz, a pessoa tem um nariz, e aí a gente vai juntando essas informações na nossa cabeça. E o mesmo acontece com a questão assim, que envolve a nossa personalidade. Então, sabe quando você está crescendo e sempre tem alguém dizendo assim: porque é terrível igual não sei quem, porque chora igual fulano, porque é bocudo igual ciclano, porque é muito boazinha. E sempre faz uma comparação. Isso faz com que a gente fique se enxergando daquela maneira, porque a gente ainda não sabe direito quem a gente é. Então a gente cresce muitas vezes acreditando em coisas que foram ditas sobre nós que não necessariamente são verdade. Então, assim, se o eu nasce a partir do outro, não dá pra gente simplesmente ignorar o que o outro pensa de nós. O que eles falam de nós. Como que a gente vai ignorar isso 100% se o nosso entendimento de nós mesmos vem desse lugar? Isso não é possível de ser feito. Infelizmente, não é possível. Inclusive, por muito tempo, e eu mesma já falei essa frase, eu já ouvi
e reproduzir, né? Ai, mas que se dane o que os outros pensam. Não importa o que as pessoas estão falando, o que importa é você. De fato, a nossa opinião, o nosso desejo deve ser uma prioridade em relação ao outro, desde que ele não fira ninguém, desde que ele não vá machucar a outra pessoa, né? Vamos sempre deixar isso bem nítido aqui. Mas a gente não consegue simplesmente ignorar 100% o que as outras pessoas estão falando. E a gente tem essa preocupação. E ela é justificável. Agora, entender esse processo não me impediu de travar para gravar o meu podcast, que é importante para mim. Não me impediu de ter receios do que o outro pensa. Não me impediu de sentir medo de ser julgada por uma coisa muito pequena, mas me ajudou a ser mais gentil comigo mesma. E eu acho que é aí que tá a coisa, sabe? É aí que tá um ponto que a gente precisa ter atenção. Primeiro que é, quando a gente entende uma coisa, fica muito mais fácil da gente ser compreensivo, da gente se acolher e da gente refletir do porquê aquilo está acontecendo. Isso também dá recursos para a gente sair desse lugar. Tipo, não, eu não vou ficar aqui. Porque no final, fazendo ou não fazendo, sempre vai ter alguém que vai ficar falando alguma coisa. Sempre vai ter alguém que vai reclamar. Sempre vai ter alguém para criticar. Então, quando eu deixo de fazer algo que eu gosto por medo do que o outro tá pensando, eu tô abrindo mão de mim. E não é isso. É super importante a gente estar aberto a ouvir o outro, mas a gente precisa saber filtrar o que o outro fala. Então, por exemplo, se você tá ouvindo aqui o podcast, aí você deixa um comentário ou me manda uma mensagem falando assim: ah, Rebeca, o seu áudio não tá legal. Eu acho que os seus episódios são muito longos, são muito curtos. Ah, porque eu acho que você tinha que fazer assim, assado. Eu vou olhar e eu tenho que filtrar. O que faz sentido para mim, pro que eu quero transmitir? Entende? É a gente ter esse cuidado para não tentar agradar todo mundo, porque isso é impossível. E aí, o que isso tem a ver também, né, com a questão da autoimagem? Tudo, porque a gente vai se ver desse jeito, como a gente foi ensinado que a gente é, até que a gente consiga ter consciência do que a gente realmente gosta, do que realmente funciona para nós. Eu não sei você aí, mas eu tenho coisas que eu ouvi desde criança, que me foram impostas basicamente. Ah, porque você é assim, você é assado, você tem o nariz de fulano, você tem. Ah, porque a sua personalidade. E eu cresci ouvindo isso, né? Esses comentários. E tem coisas que eu cresci ouvindo que eu não gosto de reproduzir, mas que eu reproduzo até hoje e isso me incomoda. Tem coisas que eu faço que eu não queria fazer, mas parece que é um botão assim que tá no modo automático, porque tá no inconsciente. Então, porque você faz. Sabe quando vem aquele parente e fala: Nossa, mas você faz igualzinho a sua mãe, você faz igualzinho o seu pai. Então a gente às vezes reproduz isso de forma inconsciente. E isso acontece com a nossa imagem. E a gente pode sempre ir para um caminho de fazer exatamente o que estão dizendo sobre nós, ser fiel àquilo, ou a gente também pode seguir um caminho de fazer o oposto. Ah, então você está dizendo que eu sou boazinha, eu vou ser terrível. Você está dizendo que eu sou terrível, eu vou ser boazinha. Sabe? Preciso agradar todo mundo. Mas de forma geral, sempre vai impactar a gente em algum lugar. Ou seja, vai impactar em como a gente se vê, como a gente se enxerga, o que a gente cobra de nós mesmos, como a gente se trata. E é uma coisa muito maluca, assim. É muito estranho entender que coisas tão que parecem tão pequenas têm tanto poder na nossa vida. É o famoso efeito borboleta. Se eu ouvir na infância que você é muito boazinha e de repente você tem 30 anos e precisa agradar todo mundo porque você é muito boazinha. Ou o contrário. Ou você ouve que você é muito boazinha na infância e quando você tem 30 anos você é uma rebelde sem causa que briga por tudo com todos. Então, assim, é o efeito borboleta real. Acontece quando a gente é pequeno e, de repente, quando a gente é um adulto, isso trouxe mais impactos do que a gente pode imaginar. Por isso é tão importante fazer terapia. A, a psicoterapia me ajudou muito, mas a psicanálise, nesse sentido, foi revolucionária na minha vida. Foi e é, porque ainda faço, e pretendo fazer. Eu já falei que eu não quero ter alta, porque essa coisa do autoconhecimento não é só sobre a gente se enxergar
de um jeito, não é só sobre ter autoestima, mas é sobre você conseguir ser autêntico, conseguir ser quem você é com liberdade, não se ficar se prendendo tanto a essas amarras que a gente enfrenta diariamente. E é um passo difícil, é uma coisa complexa, mas quanto mais a gente entender que dá para ter um equilíbrio e filtrar de quem e o que a gente vai aceitar a opinião, mais a gente vai conseguir silenciar essas vozes de fora, as vozes dos outros e ouvir a nossa própria voz. Então, eu te pergunto, o que que faz sentido para você? O que que funciona para você? E eu entendi que para mim o mais importante é eu conseguir passar a minha mensagem. É eu conseguir vir aqui e ajudar nem que seja uma pessoa através do meu conteúdo, independente se eu estou falando do mesmo jeito que eu sempre falei ou se agora a minha fala mudou porque eu estou com um aparelho, que não é para a vida inteira. Entendendo isso, entendendo que o meu propósito é muito maior do que o incômodo, do que uma ou duas pessoas que podem reclamar do jeito que eu tô falando, eu pensei, quanto tempo mais eu vou deixar isso acontecer? Quanto tempo mais eu vou procrastinar o que eu gosto, preocupada com o que estão pensando de mim? E aqui estou eu, gravando esse episódio. Acho que eu também quero mostrar que não é porque eu trabalho com isso, falo sobre isso, estudo sobre isso, que nunca me afeta. Sabe aquela história de psicólogo também precisa de terapia? É isso, gente. Não é porque a gente entende um processo que não necessariamente ele não vai afetar a gente. E aqui eu quero que vocês reflitam depois de ouvir eu falando tudo isso, essa, essa enxurrada de informações e de reflexões. O que que vocês ainda estão deixando de fazer por medo do que as pessoas estão pensando, mas que na verdade, às vezes as pessoas nem estão se importando tanto assim, e é uma coisa que faz sentido para você. Será que você está ouvindo demais o outro e de menos você? Nunca vai dar para se livrar 100% dessa preocupação com, né, o que é para fora, o que não é nosso. Mas será que realmente sempre essa preocupação precisa ser maior do que o nosso desejo de fazer algo, do que o nosso propósito? Eu acho que não. Então reflita sobre isso e depois me conta se você conseguiu fazer algo diferente que você estava procrastinando há muito tempo por você. Eu espero que sim. Obrigada pela sua companhia até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Beijo!